Olá pessoal, eu sou o Márcio do site Bom Barco e hoje a gente vai começar o segundo episódio da construção de um catamarã de 60 pés. Vamos entrar um pouco mais na mão na obra agora, na mão na massa, né? Vamos lá! Vamos conhecer um pouco dos materiais utilizados aí na construção do casco e alguns acabamentos aí, né? O Naldo pode explicar um pouco melhor pra gente o que é o que a gente está vendo aqui? Começar pelo tecido. Pelo tecido? Então vamos lá. Usamos tecido biaxial. Ele é formulado tem 90 graus e 90 graus. Então dá um reforço maior em relação ao tecido comum. Fala 90 graus o quê? Seria a costura do tecido. Então eu tenho dois tecidos costurados. Formando uma trama, né? Duas tramas e a costura também ela é em outro sentido. E aqui a gente vem com uma camada desse tecido e a camada de resina para ir formando aí o casco, né? A laminação, né? Tem um detalhe, a primeira resina que é aplicada no casco é uma resina vinílica. Qual que seria o objetivo dela? Para dar mais resistência, ou seja, criar uma barreira maior contra a água, ou seja, para evitar a osmose. Uhum. Por isso que na primeira camada é usada resina vinílica, as demais resina ouro comum. Tá. Segundo passo, nós temos aqui o exemplo de gel, seria gel usado no interior, não gel ouro. Isso aqui pode ver que são tonalidades diferentes. É um gel isonaval com NPG e UV, dá uma produção maior, ou seja, não vai madeirar com tanta facilidade. Isso aqui é um exemplo do gel, então. De coloração do gel. De coloração do gel. A qualidade é a mesma, o que muda é só a pigmentação. Aqui é um outro exemplo de um material utilizado na laminação. Uma espuma de célula fechada. A função dela é ela não absorve água. 99,9% de não absorção de água. Que fica entre as camadas. É feito um sanduíche. Aqui dá para verificar exatamente onde criada a barreira. A resina impregna aqui nesse local e forma uma célula. Eu posso colocar um parafuso aqui, então o meu laminado, ou seja, não vai impregnar de água. Uhum. Esse é um detalhe da espuma de célula fechada. Esse aqui é um outro exemplo de material utilizado, a madeira usada no deck, o piso, é técnico. Aqui já é no acabamento, certo? Exatamente. Que quanto mais molha, melhor fica. fica. Para ver que ela tem um tipo, quanto mais você esfrega aqui, isso é uma resina dela. Ah, tá. Esse é o detalhe dela. Aqui é o gel aplicado no casco. Já são as cores, são testes de cor. Exatamente, aqui é só para mostrar como é feita a escolha da cor. Então o cliente tem uma ideia de cor, apresentamos alguma coisa para ele e ele escolhe a que melhor se agradar. Então agora olha só, vamos colocar a mão na massa, conhecer as primeiras etapas da construção de um barco. Isso aqui, por exemplo, ó, é o que a gente chama de plug, né? Daqui saem os moldes para a gente fazer a parte de laminação do casco, como vocês viram lá dentro. Então nesse berço, olha o tamanho desse berço, já é o tamanho natural do barco. Se monta, se mede, deixa tudo certinho para a gente vir aqui laminando para fazer o molde. Então esse aqui, ó, é um outro plug, é uma outra área do barco já. A gente está falando de uma das cabines, né? Então aqui, lembra do projeto da janela? Aqui tem uma janela, ó, aí depois aqui tem os móveis, aqui já faz parte de uma cama, tamanho original mesmo. E a partir dessa peça, a gente vai fazer o molde para laminar o casco. Vamos para a próxima etapa agora no molde. Aqui a gente está dentro de uma das suítes. Depois daquela peça lá que a gente chama de plug, a gente começa a laminar o molde do ambiente. Isso aqui nada mais é do que o ambiente mesmo, feito, né, daquela etapa ali, de uma etapa antes, mas agora a gente começa a laminar o molde. Depois do molde ainda tem a laminação da parte da peça em si, né? Então aqui é uma suíte, como a gente falou lá no projeto, aqui já está o sofá, ó, aqui a cama, aí vem uma etapa de resina, uma etapa de tecido, fibra da manta e começa a fazer o molde. Então, daquele contramolde que a gente fez, que a gente estava lá agora,
saiu, desplugamos aquela peça e veio para cá. Virou um molde. Isso aqui agora é o molde. Aquela parte que a gente estava laminando é aqui, ó, vem cá. Então, eles estavam laminando aqui, fazendo a estrutura disso tudo. E o que a gente vai usar realmente agora é essa parte aqui do molde. Então aqui em cima vem uma cera e vem o gel, onde que a gente vai pegar a cor e a parte externa do casco, da peça, né, em si. E vamos começar a reforçar com o mesmo processo desse molde aqui. Só que aí vai ser a peça final mesmo do barco. Nesse caso, um banheiro. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando de casco e convés e molde, esse aqui é o molde de um barco de 29 pés. Então aqui a gente tem um molde do casco e ali o molde do convés ali em cima. Junta tudo, fica o barco, né, com um casco e convés. Mais um exemplo, esse aqui é o plug do casco. Desse plug saiu o molde do casco, que é ali, nesse meu lado direito aqui. E aí depois saiu o casco, que é o que está ali na nossa frente. Então aqui a gente tem a etapa da laminação do casco. Esse aqui já é o casco feito, então, como a gente falou. Esse nas cores originais, lógico que tem um polimento agora, né, o acabamento. Aí aqui a gente tem a fusão do crossdeck com o casco. Esse aqui é o molde do crossdeck. Está sendo laminado lá dentro e está sendo fundido com os dois cascos. Vamos lá de dentro agora ver isso aí tudo. Então aqui, ó, é a parte da laminação do crossdeck com os cascos. A gente está vendo a parte de dentro, né, da estrutura. Então a gente tem a espuma aqui, aquela que a gente mostrou lá dentro, a espuma sendo colocada no casco, formando aí, reforçando o casco com essa leveza, né, com a espuma de PVC de célula fechada. Então esse foi o segundo episódio da nossa série aí da construção de um catamarã de 60 pés, o Argus Cat 60. Acompanha aí, se inscreve no nosso canal no YouTube, que logo logo a gente está lançando o terceiro episódio. Te vejo aqui no mar.